Oi, gente linda evoluída, tudo bem com vocês? Eu, Sandra, novamente, com um tema, trazendo um tema de religião para nós, para que possamos refletir. E eu estava pensando assim, o que o autoconhecimento, esses dias eu estava me perguntando o que o autoconhecimento me trouxe e o que a igreja me trouxe. A igreja me trouxe muitos benefícios, mas nesse vídeo eu vou mostrar apenas, vou falar apenas três coisinhas do que ela me trouxe, não que ela me trouxe, mas o que eu vivenciei ali dentro e que muitas pessoas vivenciam, né? São três temas assim que eu trouxe, que eu escolhi a dedo. É claro que existem muito mais coisa, de negativos, mas eu não estou aqui para fazer um vídeo negativo sobre igreja, de forma alguma. Eu só estou aqui para que nós possamos refletir sobre as três coisas que ajudam, aliás, que ajudam não, que empatam, que atrapalham a não evolução do ser humano e que tem dentro da igreja, onde deveria existir amor e tem ao contrário do que o amor, né? E muitas vezes as pessoas pensam que o contrário do amor é o ódio, não é? É a indiferença, é, é a falta de empatia, né? Então, assim, existe muitas coisas dentro da igreja que acaba afastando o cristão de dentro dele. E quem entra e já não tem uma boa índole e acaba entrando achando que vai ter uma boa índole, acaba vendo que tem algumas coisas assim, algumas coisas deturpadas que não deveriam ser, o lugar que deveria ser de amor não é. E ao contrário do autoconhecimento. Quando eu entrei para o autoconhecimento, quando eu entrei para estudar a expansão de consciência, o que eu recebi de volta? Então eu peguei três contras, três a favor do autoconhecimento. Três favores do autoconhecimento que me trouxe, que me fizeram ser uma pessoa melhor. E três coisas que eu me questionava, que eu me questionei demais sobre será que é isso? Será que tá certo? Tá? E eu vou tentar não me aprofundar em cada item do que eu falar, para não ficar muito extenso o vídeo, mas eu vou falar um pouquinho de cada um deles, ok? Então vamos lá. Primeira coisa sobre igreja. Primeiro, a igreja, ela reforça o preconceito e o julgamento contra pessoas e religiões. Ah, não precisamos nem falar muita coisa, né, gente? Se você é gay, a igreja tem preconceito. Aí ela fala que o preconceito não é dela, é que a Bíblia afirma que é errado você ser gay. Porque na Bíblia está escrito assim, 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 assado, em tal versículo, em tal capítulo. Ok? Porém, precisamos deixar uma ressalva aqui, que a Bíblia foi deturpada, que a Bíblia foi modificada. Na hora da tradução, muitas palavras não sabiam traduzir, não sabiam o que aquilo significava. Então, traduziram da forma que quiseram, certo? Então, assim como muitas coisas aqui na Terra que a gente vive, é dessa forma. Ah, o grupinho de empresa. Um falou, o patrão fala que acho que a gente vai precisar começar a cortar custos esse mês, hein? Tá difícil. Aí um ouve e fala assim: eu escutei o patrão falar que vai cortar custos e vai começar a mandar embora algumas pessoas que não estão fazendo nada. Fulano já não faz nada, atrasa, falta, chega com atestado, aí chega no ouvido de outra pessoa e fala assim: eu ouvi falar que vai ser mandada embora tal, sei lá, a Mariazinha, porque ela não faz nada. Aí acaba chegando no ouvido da Mariazinha, e a Mariazinha que trabalha, mas já conversou com o patrão sobre o que está acontecendo na vida dela, começa a se deprimir, se deprimir, se deprimir, achando que ela vai ser mandada embora. Quando passa-se o tempo e ela não é mandada embora, ela só sofre por antecipação pela boca de outra pessoa que escutou errado. Então, a Bíblia foi quase a mesma coisa que aconteceu. Na hora de traduzir, eu não tenho como falar 100%, é claro, porque eu não estava lá, mas na hora de traduzir, foi traduzido algumas coisas diferentes do que realmente Jesus quis dizer, realmente Deus quis dizer ali naquelas palavras, certo? Então, quando você julga alguém pela opção sexual, já é errado, porque o meu Deus de amor, o meu Jesus de amor veio nessa terra para amar o próximo.
Ele disse, amar o teu próximo como a ti mesmo. Ah, mas o meu próximo é gay. Ah, mas o meu próximo é ladrão. Ah, mas o meu próximo é bandido. Ah, mas o meu próximo é negro. Ah, mas o meu próximo é cadeirante. Ah, mas o meu próximo é ubandista, é budista, é espírita. Então, a partir do momento que você coloca algumas pessoas na panela e julga elas e tem preconceito pela cor de pele, pela religião, pela opção sexual, por onde mora, sei lá, pela vida social dela, né? Você não está de acordo com o que a Bíblia, com o que Deus fala. Que a Bíblia não, porque a Bíblia está deturpada, como eu falei. Mas isso é o que a igreja traz para muitas e muitas pessoas. Se você entra já com preconceito contra alguém gay, homossexual, quando você entra com preconceito contra a cor, quando você entra com preconceito contra a religião, dentro da igreja você já tem esse preconceito fora e você entra basicamente e você ouve pastor, pessoas, obreiro falando mal, vai só reforçar. Ali vai aumentar aquela raiz do preconceito. Então, não é uma coisa legal o que a igreja faz, essa separação, né? De eu sou puro porque sou hétero, sou homem ou sou mulher, sou branca, moro num lugar legal, meu nome está escrito no livro da vida e eu não faço coisa na esquina, eu não adoro a imagens como um católico, como um budista, como não sei o que lá. Então, esse preconceito e esse julgamento, para mim, não é interessante que a igreja faz. E é isso que faz muitas pessoas saírem ou ficarem dentro da igreja pior do que já estavam antes de entrar, entende? Pior até. Segundo passo. Segundo tópico. A igreja reforça a prepotência. O que é a prepotência? Se você for colocar no dicionário, no Google agora, você vai ver que prepotência é abuso de poder, é se achar melhor que o outro, é dizer, como eu falei no primeiro tópico, meu nome está escrito no livro da vida e o seu não. E o seu não está escrito porque você é da religião católica. O seu nome não está escrito porque você não é de igreja, não é da minha igreja. É só a minha igreja que vai para o céu, certo? O resto de outras igrejas não vão. E é aquela famosa carteirada, né, gente? Assim, sabe quando a gente assiste jornal e fala assim, fulano atropelou não sei quem, ou brigou numa lanchonete e gritou, eu sou advogado, você não sabe com quem tá falando, eu sou o juiz. E essa prepotência faz com que os crentes façam muitas orações contrárias. Gente, o que eu já vi, o que eu já ouvi, gente orando, ao contrário, Deus, pesa a mão naquele meu irmão, pesa a mão nessa pessoa, ela precisa pagar, olha o quanto eu tô sofrendo, e não sei o que, e não sei o que lá, Deus vai castigar, você vai ver, Deus vai te punir, espera a mão de Deus tocar em você para você ver, entendeu? É muito errado isso. E gente, abrindo um parênteses, eu também já me peguei fazendo isso, como eu já falei para vocês, desde que eu nasci, eu sou cristã, né? Eu nasci no berço cristã, eu fui apresentada na igreja cristã, então eu sei do que eu estou falando. Foram 39 anos de convivência e tudo que eu vivi lá, muita coisa, mas muita coisa foi muito boa para minha vida, mas muito mesmo. Mas sempre, em todas as religiões, tem o seu lado luz e o seu lado sombra, não é? E o que eu já vi pessoas fazendo dessa forma, pedindo para que Deus matasse, é horrível. E como eu estava falando, eu já fiz isso. Quando eu fui traída pelo meu ex-marido, mesmo sendo cristã, eu fiquei, meu Deus do céu, por que isso, Senhor? Eu vou para tua casa, eu busco na chuva, no sol, eu vou com os meus filhos pequenininhos e tal, e tal. Deus vai pegar essa mulher, essa amante dele, e vai fazer, Senhor, pega essa amante dele, faz, e faz.
Eu tenho até vergonha de falar, mas eu não tenho esse bloqueio meu de falar dos meus defeitos, eu não tenho, eu nunca tive. E quando eu aprendi o autoconhecimento, ficou mais fácil ainda de eu confessar o meu erro, sabe? De dizer aquilo que eu estava errada, de dizer aquilo que é errado, o que eu fiz de errado e o que eu faço de errado e que eu estou tentando me corrigir. Então eu já me peguei orando, pedindo para que Deus punisse a amante, né? Então, e era crente, eu não poderia ter falado assim, Senhor, se ele preferiu me trair, tudo bem, que os dois sejam felizes, mas a gente não consegue, né, gente? E olha que se você fala assim, pô, mas você é uma cristã, você é crente, e você não consegue sentir felicidade pela alegria do outro, tem muito crente que não tem alegria na felicidade do outro. E esse aí é um assunto para um outro vídeo, mas tem muito disso, de quando alguém conta um testemunho, e a pessoa acabou de entrar na igreja, eu já vi muito irmão falando isso. Nossa, a pessoa tá aqui há 2 meses, já tá contando testemunho, e eu que tô fazendo campanha há mais de anos, não consigo aquilo que ela tá pedindo. Então é uma inveja, uma invejinha que tá lá dentro, e tá dentro da igreja, louvando, adorando ao Senhor, mas ainda tem o sentimento de inveja pela conquista do outro, ao invés de ficar feliz. Então essa prepotência de se achar melhor, o meu Deus é o melhor, minha igreja é melhor, eu vou para o céu porque meu nome está escrito no livro da vida, eu vou para o céu porque eu vou para a igreja de segunda a segunda, eu faço campanha, eu jejuo, eu oro e você não faz nada. A sua vida está desse jeito porque você não vai para a igreja, a sua vida está assim, assado, porque você não é da minha igreja. Se você estivesse na minha igreja, você seria abençoado por Deus, mas na outra igreja não tem Deus, então não é. Então essa prepotência faz com que eles coloquem Deus como o Zeus, sabe? Aquele deus grego que ficava sentado no seu trono com o seu escudo na mão. Ai, gente, eu não vou lembrar direito da história, mas vocês pesquisem sobre Zeus. Então é ele que punia todo mundo que não queria aceitá-lo. É ele que punia tudo aquilo que não aceitava aquilo que ele queria, as ordens dele. O meu Deus de amor não tem essa prepotência. Se o meu Deus de amor tivesse essa prepotência, ele poderia falar assim para Jesus, quando Jesus estava na cruz: ah, filho, eu sei que esse ladrão aí reconheceu o erro dele, mas não interessa, ele não foi para a igreja, ele não te buscou, ele não seguiu você quando você estava fazendo as suas pregações, então ele não vem com essa chantagem emocional para cima de você quando você está na cruz, não. Pode deixar ele aí, que eu não vai trazer ele aqui pro céu, não. Porque você é o meu filho, Jesus. E eu não vou deixar você trazer qualquer coisa para cá, entende? Não, entende o que eu quero dizer? Eu estou dizendo assim, essa prepotência de você só entra no meu reino se for da minha igreja. Você só entra no meu reino se pertencer à minha religião, entende? E essa prepotência não existe. Deus não é prepotente, Deus não é arrogante. Esse Deus arrogante, muitas vezes eu ficava pensando, meu Deus, mas isso é um pouco de arrogância. Se eu não aceitar o seu Filho amado como Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu não entro no reino dos céus. E a pessoa que nunca escutou falar de Jesus, porque tem milhares de pessoas que nunca escutaram falar de Jesus, ou que escutaram, mas para eles não faz sentido adorar Jesus, porque eles cresceram adorando outra coisa, né? Enfim, e aí não bate, na balança não vai essa prepotência e essa arrogância do meu Deus com o Deus que é pregado dentro da igreja, certo? É mais do homem, é mais do ego. Se você que está assistindo meu vídeo não clicar no like, não compartilhar e não comentar, então quer dizer que você não vai entrar no meu reino do céu, porque só vai entrar quem está me ajudando a subir no YouTube, quem está me ajudando a elevar o meu canal. Entende? É uma simbologia bem simples e boba que eu fiz agora, mas não faz sentido. Você está assistindo e mesmo assim você está usando o seu tempo, investindo o seu tempo em me assistir. Você clicando ou não. Você existindo foi porque Deus permitiu que você existisse. Você fazendo bem ou mal. Todos nós vamos colher aquilo que plantamos, certo? Então, para não ficar muito delongado ao vídeo, vamos para o terceiro tópico. Terceiro, a igreja reforça que não é preciso trabalhar demais aqui na terra
E quando eu digo demais, não é demais de você trabalhar de segunda a segunda, das 7 às 7 da noite. Eu digo estudar e trabalhar e evoluir, por quê? Porque as riquezas da terra ficarão aqui. E que se você juntar tesouros na terra, a traça vai corroer, né? Onde os ladrões e as traças corroem, então, os ladrões roubam e as traças corroem. Então, o que acontece? Eu vou falar lá atrás, tá? Como eu sou uma criança como eu fui uma criança que nasceu em 1983, então em 1990, 95, 98, eu era uma adolescente, escutava muito das minhas amigas adolescentes da igreja, de que quando elas terminassem a escola, elas não poderiam fazer faculdade, porque a mãe e o pai não deixavam. E por que não deixava? Porque a faculdade, a empresa lá fora, vai fazer com que você se entregue ao mundo, que você vá para o mundo, porque a convivência com essas pessoas só vão te trazer coisas ruins, como se você fosse um alienado, uma pessoa manipulável, que não sabe direcionar o seu caminho. E muitas pessoas não sabem, ok, tudo bem. Então eu escutava pais falando, olha, não deixa a Sandra terminar a escola, falando para minha mãe, não deixa a Sandra terminar a escola e ir para a faculdade não. A faculdade tem muita coisa ruim, né? A gente entra, a adolescente entra lá cristão e acaba saindo não cristão. Por exemplo, de outras pessoas que entravam na igreja, entravam na faculdade, vestindo saia, roupa bonitinha, e quando terminava a faculdade, tava de calça jeans, vestindo mini saia, blusinha top, e aí as irmãs da igreja falam, mas aquela não é sua filha, por que tá assim? Ai, minha irmã se juntou com o povo da faculdade, viraram a cabeça dela, o povo do mundo, o diabo entrou na vida dela, através desses amigos, eu não sei mais o que fazer. Então, o que acontecia lá atrás, tá? Não sei como que tá hoje. As pessoas não queriam evoluir, elas apenas estudavam, terminavam, trabalhavam no comércio dos seus pais ou faziam um concurso público, que era muito comum para trabalhar, fazia um concurso público, passava, ficava lá atrás do balcão 20, 30, 40, 50 anos como um funcionário público ou com uma outra profissão comum, mas nada que pudesse evoluí-las. Por quê? Por conta do medo que o diabo vai entrar na vida delas se elas se entrarem demais no mundo, né? E uma coisa muito importante aqui que eu lembrei. Eu nunca vi, eu não sei, tá, gente? Pode ser que exista, eu posso estar falando da minha cabeça aqui, pode ser que exista. Eu nunca vi um crente, um cristão, inventar alguma coisa muito grande. Eu estava assistindo a entrevista do Bill Gates no Fantástico, e ele estava falando que todo o dinheiro que ele arrecadou com a Microsoft e tudo, com a invenção dele, é para ajudar as pessoas mais carentes, as cidades, os países mais carentes. E tem até uma informação de que ele não vai deixar nada para os filhos dele no testamento, porque eles precisam aprender a trabalhar, a se virar sozinhos, a ter a sua própria renda, a fazer, a inventar. E quando eu falo que eu não vejo nenhum crente inventando, é que assim, o tempo que a gente passa julgando, tendo prepotência e arrogância, ao invés de sentar, eu quando era cristã, ao invés de sentar a minha bundinha aqui e pensar assim, Senhor, me dá uma ideia que eu possa revolucionar esse mundo, uma ideia que possa ajudar milhares de pessoas. Assim como alguém inventou o celular e ajudou milhares de pessoas, assim como o Bill Gates inventou o computador, a forma de se comunicar com as pessoas, eu não vejo cristão fazendo isso. Pode ter, é claro que pode ter, mas isso vem mais de outras pessoas que estão fora da igreja. Por quê? Porque não tem amarras e correntes aqui dentro, né? Se você não tem amarras e correntes aqui dentro, o medo, você consegue evoluir, você consegue aprofundar em tudo que precisa. Se precisar estudar vários livros, eu vou estudar livros de finanças. Se precisar fazer 2, 3 faculdades, eu vou estudar, sem medo de que Jesus vai vir e aí vai ficar aqui tudo na terra. E eu também vou ficar, porque eu acabei me enfurnando, né, me enfiando
no mundo da matéria, procurando coisas para poder fazer, para evoluir ao mundo, e depois eu vou ficar. E não é bem assim, né? Se Jesus vier tocar as trombetas, como todos os cristãos acreditam, e você estiver fazendo alguma coisa para o mundo, alguma coisa que vai ajudar o mundo inteiro a evoluir, né? A comunicação, na cozinha, tanta coisa que tem que inventaram, gente, liquidificador, batedeira, foi alguém que inventou isso. E inventou como? Através de Deus, Deus que dá as ideias para as pessoas, né? E essas pessoas não teoricamente não estão dentro da igreja, ali louvando e adorando ao Senhor. Muitas delas estão fora da igreja e Deus não deixa de dar ideia para elas, entende? Então, assim, ao invés de ficar lutando não, pedindo o aconselhamento de Deus, do Espírito Santo, de Jesus Cristo, para poder fazer algo para evoluir, não, fica só no seu quadradinho, com medo de que Jesus venha e fique tudo aqui, porque a traça vai corroer e o ladrão vai roubar, né? Ou porque o medo de ficar aqui, de ficar na terra, porque sim, se enfiou demais no mundo material. Então, essa é uma coisa que faz com que o cristão não evolua. Aí quando ele vê um vizinho dele evoluindo, comprando um carro novo, comprando outra casa, reformando, aí ele cresce os olhos, mas daí ele usa aquele ditado não, aquela frase, mas ele tem material, mas não tem o nome escrito no livro da vida. Eu tenho a minha salvação, ele não. E muitas vezes ele sobe e você não, viu? Mas como, Sandra, ele não tem no... O ladrão não subiu? Ele não estava um dia atrás talvez roubando, fazendo coisas ilícitas, e ali quando ele se arrependeu ele subiu? Tem que pensar nisso. Terminamos os 3 tópicos da igreja, tá? Agora vamos para o autoconhecimento. Então os 3 que eu falei foram as coisas que mais me deixavam chateadas na igreja. E quando eu comecei o autoconhecimento, eu vi as coisas diferentes no autoconhecimento. O primeiro, no autoconhecimento, você aprende a respeitar tudo e todos. Então eu aprendi a respeitar o budista, eu aprendi a respeitar o ubandista, o espírita, o católico. Então, todos que estavam nessa panela e outras panelas de outras religiões, que eu não falei o nome, para mim não serviam, porque tudo era do diabo. E quando eu entrei no autoconhecimento, nada disso mais fazia sentido. Se é ou não é, eu não quero saber. Eu só quero saber de respeitar. Eu quero saber de conversar com um colega meu que frequenta a Umbanda. Eu quero saber de respeitar uma pessoa que optou por ser gay. Optou ou nasceu, não interessa, gente, o termo certo. Mas é respeitar a vivência do outro. É respeitar o que ele escolheu de vida. E não é só respeitar, porque tem cristão que respeita, mas ele respeita assim. Se você parasse de fazer o que você está fazendo e fosse na minha igreja, Deus ia te libertar. Se você parasse de frequentar essa religião e fosse para a minha religião, Deus ia te abençoar. Você está com essa doença porque você está nessa situação, né? Então, é o respeitar e deixar a pessoa viver como quer, como deseja. Se a pessoa te pedir ajuda, olha, eu estou numa situação tão difícil, eu queria um conselho, o que você me aconselha? Você pode falar, olha, nessa situação que você está vivendo, eu não sei, porque eu nunca vivi, porque eu não sei como que é, mas pede para Deus. Você acredita em Deus? Pede para Deus em oração, não precisa ser ajoelhada, mas do jeito que você achar melhor. Ou vai comigo num culto da minha igreja, e aí, quem sabe ali na palavra que o pastor for pregar, fale ao teu coração, você consiga essa resposta, certo? Mas sem furar a liga do respeito. E isso é o que não acontece, a maioria das vezes não acontece no mundo cristão, no mundo do crente, não é? Então, quando eu comecei no autoconhecimento, eu passei a respeitar tudo e todos, independente do que ele seja, né? Se é um ladrão,
Eu sempre gostei de conversar com um morador de rua. Os moradores de rua, quando eu tô parada no lugar, sempre vem conversar ou pedir dinheiro. Eu acabo trocando uma ideia, até quando eu era cristã. E depois do autoconhecimento, eu vi que eu fiquei muito mais assim. E eles chegavam muito mais. Né? Um dia o moço falou pra mim: moça, eu não tô pedindo dinheiro, eu tô pedindo que alguém vá e compre uma bolacha pra mim. Isso é humilhante. Eu tô morrendo de fome. Eu nem chego perto das pessoas, as pessoas já se afastam. As pessoas nem olham pra minha cara. É humilhante, você sabe que é humilhante. Então, assim, e aí eu comecei a conversar com ele, ele não fez absolutamente nada comigo. Mas, infelizmente, eu não consegui ajudá-lo porque meu ônibus chegou e eu estava em atendimento, tinha que atender minha cliente. Se eu parasse para ir para algum lugar comprar as coisas para ele, eu chegava atrasada na minha cliente e depois dessa minha cliente eu tinha outra. Então, eu não poderia atrasar. Mas eu fiquei com aquilo no coração. Falei, meu Deus, que alguém dê para ele, pague para ele alguma coisa para ele comer. Enfim, e o autoconhecimento é isso, é você não julgar nada e nem ninguém, certo? E quando eu falo de julgar nada e nem ninguém, também é parar de cuidar da vida do outro. Eu parei de cuidar da vida do outro no autoconhecimento. Eu parei de ficar querendo saber, alguém vinha me contar alguma coisa, legal, tá bom. Eu não desenrolo, não desenvolvo, né, com isso. E vamos para o segundo tópico. O autoconhecimento é não passar por cima de ninguém. Como eu falei lá da carteirada, né, que o cristão dá, você vai ver o que o meu Deus vai fazer com você, olha o que meu Deus vai fazer com o meu patrão que está me humilhando, isso. No autoconhecimento, você simplesmente pensa, aquilo que a pessoa está fazendo comigo, é a vida que vai devolver, não é Deus. Tudo que a gente faz, a gente colhe, seja bom, seja ruim, certo? Então, no autoconhecimento é isso, você aprende a não ficar passando por cima de ninguém em questões de, sabe, eu não, você fez uma coisa ruim pra mim, você vai ver, não tem isso. E uma coisa mais profunda, que é mais pro autoconhecimento desse tópico que eu tô falando. O autoconhecimento é você não jogar na cara de ninguém a sua evolução. Eu já li 50 livros no ano. Porque eu li Neville Goddard inteiro, porque eu li Caibalion, porque eu li Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill. Eu já fui no congresso de Maia, eu já fui no congresso da Elaine, eu já fui não sei o que. A May nunca fez congresso, mas eu já fiz curso da May, e porque eu já consagrei várias huascas, eu já participei disso. É você não passar por cima de pessoas que ainda estão no autoconhecimento, que ainda estão degalgando esse degrau. Então, se você chega para uma pessoa e fala para ela, você conhece as leis do hermetismo, e ela não faz ideia do que é você não sentir vontade de rir. Coitada, que ignorante, ela nem sabe o que é a lei do hermetismo. Não é isso. É você falar, leis herméticas é essa. Você se interessou? Me interessei. Existe um livro que fala sobre isso, legal. Compra pra ver se você gosta, tal. E se a pessoa falar, não, eu não curto essas coisas, eu não entendo nada. Não é você chamar a pessoa de ignorante na sua mente. Tá nessa vida e não quer evoluir. Não é isso. É você falar, tudo bem, então tá, acabou. Que cai lá no primeiro tópico, não julgar nada nem ninguém, né? Então, o autoconhecimento me fez isso, não passar por cima dos outros como aquilo que eu sei, o meu conhecimento. O meu conhecimento foi buscado por mim, por uma vontade minha de expandir minha consciência. E cada pessoa tem o seu tempo. Terceiro, buscar a evolução para ajudar o mundo, as outras pessoas, o que não tem lá no da igreja cristã, tem na evolução, no autoconhecimento, né, na evolução de consciência. Quando eu me perguntei assim, meu Deus, o que eu posso ajudar o mundo? E eu me perguntei, falei assim, gente, eu posso ajudar o mundo com alguma coisa? Me veio tantas ideias, mas tantas ideias, que eu falei, gente, é isso. É exatamente isso. E comecei a ter ideias, e não foi minhas ideias, foram de Deus, porque ele vai fazendo os downloads na sua cabeça quando você se abre para ouvi-lo sem preconceito, sem julgamento, sem absolutamente nada de ruim dentro do teu coração, né? Então,
eu tive uma ideia que eu vou começar já a fazer ela. E é tão interessante isso, porque durante toda a minha vida eu nunca sentei a minha bundinha e fiquei pensando, meu Deus, me dá uma ideia aqui para me revolucionar e ajudar o mundo. Mas no autoconhecimento você tem essa vontade. Você tem essa vontade porque você fala assim, eu quero estar aqui para fazer alguma coisa de bom. E fazer alguma coisa de bom é muito bom. Porque não pelo ego, para poder sair dessa vida daqui a alguns anos e ser conhecida como a Sandra, que fez isso. Mas sim, o meu propósito, fazer o meu propósito aqui nessa terra. Eu não vim nessa vida à toa. Muitas pessoas vão passar por essa vida e vão precisar de mais vidas, né? Para poder entender o que é isso. E no próximo vídeo eu vou falar sobre como eu aprendi a aceitar a reencarnação. Uma cristã de tantos anos que fui, né? Entrar a reencarnação na minha mente, nossa, foi um perrengue danado. Mas quando entrou, gente do céu, quando entrou, assim, caiu fichas e mais fichas dos orelhões de 1990. Então, assim, foi ótimo. Então, para terminar, é isso, gente. É buscar evolução para tentar ajudar milhares de pessoas. Assim como o Bill Gates, ele busca o autoconhecimento. Eu tenho certeza que ele é um estudante de vários livros maravilhosos. Ele pensou, eu preciso inventar alguma coisa. Talvez não naquele momento, mas Deus deu para ele a ideia de fazer tudo o que ele fez, certo? E o autoconhecimento é isso, é você não ficar com medo daquilo que vai acontecer no futuro. E se eu tentar fazer alguma coisa para o mundo e me perder no caminho e largar de Deus? Não, se você ama a Deus, você vai amar a Deus, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, tendo coisas materiais ou não tendo coisas materiais. Ou você ter Deus dentro do teu coração, o dinheiro não vai mudar quem você é. O dinheiro muda quem você é se você já era ruim. Se você já era uma pessoa ambiciosa não, uma pessoa gananciosa, porque a ambição é vital, ganância é mortal. Se você era uma pessoa ambiciosa, aliás, gananciosa, egoísta, prepotente, metida, arrogante, julgadora, preconceituosa, você ter dinheiro, é claro que você vai ficar 2 vezes pior, porque o dinheiro te dá poder, não vamos mentir, né? Não vamos ocultar essa informação, o dinheiro te dá poder, mas esse poder também pode servir para o bem, e é só você usar esse poder para o bem, certo? Então é isso, gente, essa é a conclusão que eu cheguei, dessas 2 experiências de vida minha, uma experiência muito mais extensa, né, de 39 anos, e a minha experiência de autoconhecimento que eu tenho aí há 3 aninhos só, que em 3 anos eu tive uma evolução espiritual e uma evolução mental muito mais do que 39 anos. E eu não vou contar 39 anos porque quando a gente é criança, é infância, a gente não entende absolutamente nada. Mas vamos colocar aí 20 anos, né, de cristã, ou menos até com 10 anos você não tem tanta noção sobre o que é as coisas e também não existia esse papo de autoconhecimento. Mas é isso, se vocês gostaram desse vídeo, querem que eu traga mais, eu vou fazer um próximo vídeo sobre reencarnação, como eu consegui entender sobre isso. É só eu ter tempo um pouco mais para poder gravar mais vídeos. Então se você gostou, clica no like, compartilha com quem você precisa, com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem, comenta o que você achar. Eu vou fazer videozinhos curtos, né, os shorts desse vídeo, porque ficou extenso, então algumas coisinhas importantes eu vou fazer para que, se você não tiver tempo, você possa assistir algumas coisas, quando tiver um tempo maior, assistir o vídeo completo, tá bom? Muito obrigado pela atenção que você passou comigo, pelo tempo que você passou comigo, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Beijinho, gente. Tchau, tchau.